Bem, olá a todos. Aqui é Mike Howard e estou aqui com Beverly Howard. Vamos fazer um estudo bíblico. Estamos começando uma jornada de 9 anos. Uau! 9 anos. Isso é incrível. Ok. Alifevai divide a Bíblia, com seus 66 livros, em um estudo de 9 anos e hoje estamos começando um desses ciclos de 9 anos. E vamos começar com o Evangelho de Marcos. Então, prepare-se. Vai ser um ótimo estudo. Estamos na seção 1. Este é intitulado Introdução de Marcos. Capítulo 1, versículos 1 a 13 são nosso foco. Então, é o Evangelho de Marcos. Agora, é claro, se você é cristão e já é há algum tempo, você sabe que existem 4 evangelhos e que o trabalho desses evangelhos é nos apresentar a essa pessoa chamada Jesus, que é o Messias prometido e muito esperado. Ele é o Rei que salvaria o povo de Deus de seus pecados. Isso é o que Gabriel anunciou a Maria. Ele é tanto filho do homem da linhagem de Davi, o Rei Davi, quanto é claro, o Filho de Deus. Então, os evangelhos, todos os 4, nos apresentam a esse maravilhoso Messias, Jesus Cristo. Então, os evangelhos são chamados de evangelhos porque essa palavra grega é traduzida como evangelho ou é a palavra grega evangelho. É traduzido como boas novas. E nós sabemos que os 4 são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Agora, Mateus, Marcos e Lucas são muito semelhantes na forma como abordam a descrição de Jesus e sua vida, seu ministério, sua morte e sua ressurreição. E por que eles são tão próximos? Eles são chamados de sinóticos ou similares ou os mesmos evangelhos. Agora, Marcos, começando cerca de 150 anos atrás. Agora no início, há 1500 anos atrás, acreditava-se que Mateus era o primeiro evangelho, mas desde então, chegamos a entender que Marcos, na verdade, foi o primeiro evangelho escrito. Então, boas notícias. Estamos estudando o primeiro evangelho dos 4. Mateus foi escrito primeiro, baseado principalmente em relatos de testemunhas oculares do apóstolo Pedro, enquanto Pedro e Marcos estavam em Roma. No entanto, Mateus e Lucas utilizaram o material de Marcos e complementaram com fontes adicionais de testemunhas oculares. Lucas, no início do livro de Lucas, ele diz que saiu em busca de todas as diferentes fontes que ele usaria na escrita do livro de Lucas. Então sinótico significa que muitas coisas são iguais. Portanto, 91% dos versículos de Marcos podem ser encontrados no livro de Mateus. Uau! Isso é muito, certo? 53% dos versículos de Marcos podem ser encontrados no livro de Lucas. Dos 665 versículos encontrados no livro de Marcos, 600 deles aparecem de alguma forma em Mateus ou Lucas. E essas estatísticas vêm do estudo da Bíblia Zondervid, a introdução ao Evangelho. Então eu acredito no que eles dizem. Então, em relação à cronologia dos Evangelhos, tanto Paulo quanto Pedro estavam em Roma nos anos 60, ou seja, nos anos 60 depois de Cristo. No entanto, ambos foram mortos no final dos anos 60 pelo imperador Nero, pois ele culpou os cristãos e os judeus pelo grande incêndio que ocorreu em Roma. Então houve muita perseguição que começou por volta do tempo em que Marcos escreveu este evangelho. Eles acreditam que os 3 evangelhos sinóticos foram escritos nos anos 60 ou talvez no início dos anos 70. No entanto, João, que é muito diferente dos evangelhos sinóticos, acredita-se que tenha sido escrito nos anos 80. Então, final dos anos 60, início dos anos 70. Esse é o período de tempo. E realmente, do que estamos falando aqui é como esses evangelhos se encaixam no nascimento da igreja, no nascimento do cristianismo. Ok, então Jesus nasceu. Nós resetamos nossos calendários. Ele nasceu por volta de 0, talvez mais 3 ou 4, não sabemos ao certo. Ele foi crucificado depois de viver 33 anos. Então ele foi crucificado em 33 ou por volta de 33 depois de Cristo. E então as primeiras igrejas criadas pelos apóstolos,
anos, incluindo Paulo com suas viagens missionárias, começaram entre 33, que seria quando Cristo ressuscitou, e 70 depois de Cristo. Então esse é um período da história das igrejas. Nero começa sua perseguição, como mencionei antes, e os evangelhos são escritos aproximadamente na mesma época. Pouco tempo depois, os judeus se revoltaram e Roma destruiu Jerusalém. Isso foi em 70 depois de Cristo. Foi só então que o Império Romano começou a ver os cristãos como diferentes dos judeus. Ok, até aquele ponto eles eram vistos como uma espécie de seita do judaísmo. Mas uma vez que Roma destruiu Jerusalém, o cristianismo se tornou suficientemente diferente para que os romanos, todo o Império Romano, começassem a chamar essas pessoas de cristãos. É muito interessante para mim que Jesus tenha dito que tudo isso aconteceria em uma geração. E sabemos que a Bíblia diz que você tem a promessa de 70 anos. Então, desde o seu nascimento até o momento em que Jerusalém foi destruída e a igreja foi realmente considerada a igreja pelos não-judeus, foram 70 anos. Tudo aconteceu em uma vida. É uma coisa incrivelmente rápida. Deus fez isso com pressa. Não com pressa, mas ele fez isso rapidamente. Ok, então quem era João Marcos? Ele é quem achamos que escreveu este evangelho. Ele morava em Jerusalém. Descobrimos isso no capítulo 12 de Atos. Há uma história quando Pedro sai da prisão. Ele vai e bate na porta de Maria, que é a mãe de João Marcos. Então sabemos que Pedro conhecia João Marcos desde então. Ele também é primo de Barnabé. E vamos descobrir um pouco mais sobre isso. No capítulo 4 de Colossenses, versículo 10, diz que ele é o primo. Ele faz. Infelizmente para Marcos, ele tem uma pequena mancha em seu nome. Na verdade, ele foi com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, mas eles chegaram apenas até o território de Panfilha. E João Marcos decidiu que queria ir para casa. Então ele o deixou. E isso deixou Paulo chateado. E isso aconteceu por volta de 48 depois de Cristo e no capítulo 15 de Atos. Então, no segundo aprisionamento de Paulo em Roma, isso apenas mostra que você pode fazer uma coisa errada. Paulo ficou muito chateado porque Barnabé queria pedir a João Marcos para ir com ele na segunda jornada. E Paulo se recusou absolutamente a ter qualquer coisa a ver com ele novamente porque ele o abandonou da primeira vez. Barnabas levou João Marcos. Eles foram para Chipre. E então Paulo levou, eu acho, Silas e partiu em sua segunda jornada missionária. Ok, mas anos depois, durante o segundo aprisionamento de Paulo em Roma, já próximo ao fim de sua vida, ele pede que Marcos vá vê-lo. Isso está em seu último livro, 2 Timóteo. E Pedro diz que ele está em Roma com Marcos e 1 Pedro. Então João Marcos se tornou uma pessoa muito importante nessa parte da história da igreja primitiva e quem melhor preparado, pois ele passou tanto tempo com Pedro. Na verdade, de onde Marcos obteve todas as suas informações? Popeus, que é um dos primeiros anciãos da igreja no final do primeiro século, diz isso sobre Marcos. Marcos não ouviu o Senhor nem o seguiu. Em outras palavras, ele não era um dos 12 discípulos originais, mas ele se baseou em Pedro para todas as informações que colocou em seu evangelho. Então foi de Pedro. Então a lição é chamada de introduzida. Agora sabemos que Marcos e depois Mateus, Lucas e João todos nos apresentam esse Messias chamado Jesus Cristo, mas cada um desses evangelhos também nos apresenta uma pessoa que apresenta Jesus ao seu ministério. E você pensa nisso como uma mudança de comando ou a passagem do bastão? Na verdade, do jeito que eu vejo, João, o Batista, vai passar o bastão para Jesus. A antiga aliança vai chegar ao fim e a nova aliança vai começar. Isso é muito importante. Na grande linha do tempo da humanidade, este é um momento chave. Este é um momento em que a antiga aliança vai se transformar em uma aliança mais bela com Cristo. Então vamos ser anunciados. Vamos começar no versículo 1 e ir até o 13. Algo
bom é uma boa notícia e algo novo porque é notícia. O começo das boas novas sobre Jesus, o Messias, o Filho de Deus. É assim que Marcos começa seu evangelho. Ele não enrola. Ele simplesmente te diz logo de cara: este é Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E então ele continua dizendo, como todos os 4 escritores dos evangelhos, ele continua nos contando sobre como o ministério de Jesus começa. E começa através da pessoa de João Batista. Então João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Interessante. Como está escrito no profeta Isaías: eu enviarei meu mensageiro adiante de você, que então preparará o seu caminho. Ele será uma voz que clama no deserto: prepare o caminho do Senhor, faça retas as suas veredas. Então João Batista tem 2 trabalhos. O primeiro trabalho é preparar os corações das pessoas para a vinda do Messias. E o outro trabalho é apontar as pessoas para o Messias quando ele aparecer. E João faz ambos muito bem. No capítulo 40 de Isaías, versículos 3 e 9. No versículo 3, ele diz que João está indo preparar o caminho do Senhor. Ele vai transformar os corações das crianças, dos pais e dos pais, das crianças. Isaías 40, capítulo 9, diz então que ele vai anunciar as boas novas. Isaías diz isso. Ele vai se levantar e dizer: aqui está o seu Deus. Que coisa maravilhosa de se poder dizer. Uma vez tive a oportunidade de apresentar o CEO da nossa empresa em uma grande reunião e fiquei realmente muito nervoso com isso. Mas meu trabalho era apenas ser meio que o ato de abertura ou preparar o terreno para apresentar o CEO. Bem, João Batista leva esse papel muito a sério. E quando Jesus passa no Evangelho de João, ele diz: olhem, ali vai o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele faz um ótimo trabalho ao dizer a todos que aqui está o seu Deus. E assim, no versículo 4, João Batista aparece no deserto e prega um batismo no Rio Jordão. Então, este é um batismo diferente do batismo do Espírito que Jesus traz mais tarde. Ele diz batismo em vez de penitência para o perdão dos pecados. Na verdade, João está fazendo seu batismo exatamente no mesmo lugar onde Josué levou os israelitas do deserto para a terra prometida. Sim. Então, João Batista está realmente batizando essas pessoas no mesmo lugar onde ele está prestes a batizar Jesus. E Jesus vai levar as pessoas verdadeiras, as pessoas da nova aliança, do deserto, o deserto do pecado, para a terra prometida do céu. Então, é realmente legal que ele esteja fazendo isso lá. Pessoas que sabiam que eram pecadoras. Agora isso é muito legal. As únicas pessoas batizadas por João Batista são aquelas que foram até ele porque sabiam que eram pecadoras. Agora, alguns dos líderes religiosos saíam para descobrir o que estava acontecendo, mas eles não estavam lá para serem batizados porque não achavam que tinham algum pecado. Diz que toda a região da Judéia e todas as pessoas de Jerusalém saíram até ele, João Batista, confessando seus pecados. Eles foram batizados por João Batista no Rio Jordão. Esta é uma das maneiras pelas quais João preparou os corações das pessoas. Ele falou com eles sobre o pecado deles. Eles se sentiram convictos de seus pecados e então estavam prontos para serem perdoados por seus pecados. Então ele realmente preparou o terreno para Jesus. Ele era como uma luz para o profeta. João usava roupas feitas de pelo de camelo com um cinto de couro em volta da cintura e ele comia gafanhotos e mel. Bem, querida, se você voltar para Primeiros Reis, algumas pessoas viram esse cara com pelo de camelo, um manto ou robe, usando um cinto de couro e ele contou a eles algumas coisas sobre o rei para que eles fossem contar ao rei. O rei disse como ele era e eles disseram a ele. Ele diz: bem, isso foi fácil. Esse é Elias, o profeta. Então João Batista se vestia e se comportava como Elias, o profeta, e ele estava, é claro, no espírito de Elias. Prepare-se para o Messias, diz João. Essa era a sua mensagem. Então, se você quer saber a mensagem que João Batista pregou, aqui está no versículo 7. João diz isso. Ele diz: depois de mim. Então ele já está apontando para o Messias. Depois de mim vem aquele que é o
que mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Então ele diz: depois de mim, estou aqui para batizar vocês com água, mas vai vir um depois de mim. Ele está falando sobre o Messias, que não só é mais poderoso, mas também mais digno de realizar o batismo. E então ele diz isso: eu apenas te batizo com água, o que basicamente vai te purificar dos pecados por um tempo, porque você vai voltar para a sua vida e mais cedo ou mais tarde vai pecar novamente. Mas esse Jesus, esse Messias, ele vai te batizar com o Espírito Santo e isso será um batismo eterno e que vai mudar o seu coração. O palco então está preparado para Jesus, o Messias. Então Marcos vai mudar sua visão aqui. Agora que ele nos contou tudo sobre João, ele vai dizer: naquele tempo Jesus veio de Nazaré, na Galileia, onde é claro que ele cresceu, e foi batizado por João no Rio Jordão. É interessante que Jesus tenha escolhido ser batizado. Sempre me perguntei por que Jesus disse a João que ele precisava ser batizado, e acho que é porque Jesus precisava ser, para ser o Messias, para morrer por nossos pecados. Jesus teve que se submeter à lei, e para estar sob a lei, ele teve que ser batizado nas águas do Rio Jordão. Ele passou por aquela água da mesma forma que os israelitas fizeram. Minha opinião. Obrigado. Isso foi um sinal prometido a João. Então, quando João batizou Jesus, mesmo que eles fossem primos e provavelmente se conhecessem de várias coisas familiares, João Batista tinha estado no deserto por provavelmente 20 anos, talvez 15, certo? Não via Jesus há muito tempo. E você sabe, eu não sei o que ele pensou quando viu Jesus, mas quando ele viu o que acontece em seguida, ele sabia exatamente quem Jesus era. Assim que Jesus estava saindo da água depois de ser batizado, João Batista viu o céu se abrir e o Espírito descer sobre Jesus como uma pomba. E então uma voz veio do céu dizendo: você é meu filho, a quem eu amo. Estou muito satisfeito. E nós lemos nos outros evangelhos que João disse: Deus me disse antecipadamente que quando isso acontecesse, esse seria o Messias escolhido. Então ele soube naquele momento que Jesus era o Messias. E então 42 vezes no evangelho, que é bem curto, de Marcos, certo? E Marcos segue adiante na narrativa, como vamos descobrir nas próximas semanas. Esta é a primeira vez que ele diz isso, mas ele diz mais 41 vezes. Ele diz: imediatamente o Espírito enviou Jesus para o deserto. E lá Jesus ficou por 40 dias sendo tentado por Satanás. Ele estava com animais selvagens e anjos o serviam. Então Jesus, saindo da água, agora assume o comando. Foi dado a ele por João. João passou o comando. É do Antigo Testamento para o Novo Testamento. É uma grande mudança na linha do tempo da humanidade. E agora Jesus começa seu ministério e o inicia com uma grande tentação. Então vamos resumir o Messias. É claro, em todos os 4 evangelhos ele é introduzido. Ele é introduzido pelo batismo. Jesus assume o controle do antigo pacto e cumpre perfeitamente os requisitos da lei. Por que ele faz isso? Então ele pode morrer na cruz sendo perfeito e nós podemos ter nossos pecados sendo imperfeitos, pois somos perdoados. Ele é o Cordeiro perfeito e imaculado que morreu por nós. E isso vai começar. Esse batismo vai dar início ao seu ministério terreno de 3 anos e meio que eventualmente terminará na cruz. E isso estabelece o novo pacto da graça, não da lei, através da fé que começa com essa morte e ressurreição. Então o antigo pacto que lhe foi entregue por João Batista estava falho e nunca seria capaz de tornar alguém justo. Ele entrega esse pacto a Jesus, que então o cumpre e depois morre para que possamos ser salvos através do novo pacto, que é um pacto de graça, a graça de Deus através da fé no que Jesus fez. Que história linda, não é? Isso não é apenas uma boa notícia, é uma ótima notícia. Mas então a pergunta surge e sempre me incomodou: Deus não poderia ter trazido Jesus à cena sem João Batista? Quero dizer, afinal, quando ele nasceu, os anjos o anunciaram aos pastores, os magos vieram adorá-lo. Deus realmente precisava ter João Batista lá, e era tão importante que todos os 4 evangelhos escreveram sobre isso. Então vamos dar uma olhada mais de perto, porque isso não faz sentido para mim à primeira vista, mas não há nada na Bíblia que não esteja lá por um motivo. Então, por que Deus precisava ou por que ele queria João
João Batista? Bem, em primeiro lugar, ele o quer e precisa dele ao ponto de começar a prometer João Batista desde Isaías e os últimos versículos do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, são uma promessa de que João Batista será o próximo profeta que eles verão. De Malaquias a João Batista, 400 anos de silêncio. E então Malaquias diz: a próxima voz que você ouvirá será de Elias. João Batista houve uma concepção milagrosa. Você se lembra que a mãe de João Batista não podia conceber e então o pai não acreditou. Então ele ficou mudo. Exatamente. Ele ficou mudo até nascer. Tudo isso aconteceu no capítulo 1 de Lucas. Todos os 4 evangelhos contam essa história sobre João Batista. E então Jesus é batizado por João. E então João diz isso sobre. Jesus diz isso sobre João. Ele diz: entre todos os homens nascidos de mulheres, ele é o maior. Agora eu vou chegar a isso em apenas um segundo. Jesus está fazendo uma declaração enorme sobre João Batista. Eu acho importante que a gente aprofunde nisso. Então Jesus vai explicar o papel de João. Ele foi predito e preparado. Lucas 27, 26. Mas o que vocês foram ver? E ele está falando sobre as pessoas que foram ver João Batista. Vocês foram ver um profeta? Sim. Eu digo a vocês, vocês viram um profeta, mas viram mais do que apenas um profeta. Porque lembre-se, o trabalho dele era abrir caminho, preparar para o Messias e então apresentar o Messias. Este é aquele sobre quem está escrito: enviarei meu mensageiro adiante de você, que preparará o seu caminho diante de você. Agora observe, ele diz isso. Eu digo isso a você. E isso é Jesus falando para muitas pessoas que eram discípulos de João Batista. Ele diz: eu digo isso a você, entre os nascidos de mulheres, que somos todos nós. Ok, não há ninguém maior do que João Batista. Uau! Espere um segundo. Pausa. Ele acabou de levar João Batista acima de muitas pessoas. E João Batista, sabemos que não era perfeito, certo? Mas Jesus disse: de todos os que nasceram, esse cara é o maior. Bem, uau! Esse foi um grande elogio. Mas veja o que ele diz em seguida. No entanto, aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ele realmente estava falando sobre João Batista como pessoa? Sim e não. Ele estava. Mas veja o que ele diz. Aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Aqui está o que ele disse. Ele disse: ninguém que já nasceu foi bom o suficiente, o melhor dos melhores. Eles nunca foram considerados justos por sua vida sem pecado, porque todos pecaram. Então, por maior que João Batista fosse, ele ainda não poderia entrar no céu com base em suas boas obras. Mas veja o que ele diz sobre as pessoas que estão no reino dos céus. O menor no reino de Deus é maior do que ele. E isso significa que aqueles que entraram no reino de Deus pela fé, não pelo que fizeram, mas pelo que Cristo fez, até mesmo os menores deles estarão no reino de Deus. Mas qualquer um que tente entrar no reino de Deus através da lei falhará. Isso não significa que João Batista está no inferno. Isso apenas significa que, por melhor que ele fosse, isso não o levaria ao reino de Deus. Porque esse pacto falhou. Muito legal. João representa o fim do antigo pacto. Quando digo passagem do bastão, mudança do comando, entrega do martelo, é exatamente disso que estamos falando aqui em Mateus capítulo 11, 13, 14. Até que ponto no tempo todos os profetas da lei profetizaram? Até João Batista, certo? Toda a lei, todos os profetas apontaram, nos prepararam para o Messias
Messias, apontaram para o Messias, nos falou sobre o Messias. Todos os profetas, toda a lei, todos os livros de Moisés, tudo no Antigo Testamento nos preparou. Então não foi apenas João Batista, foi a lei e os profetas que nos prepararam até o último profeta, que foi João Batista. E se você estiver disposto a aceitar, João era e é o Elias que estava por vir. Então João representa o fim da antiga aliança. A antiga aliança então era para nos preparar e nos apresentar ao Messias que se tornou nossa nova aliança pelo seu sangue. Pois a lei, a antiga aliança, foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora, Jesus resume tudo isso quando ele está falando com eles. Depois de ressuscitar dos mortos, ele está caminhando na estrada para Emaús e por esses dois discípulos. E eles estão apenas chateados porque não sabiam que ele havia ressuscitado dos mortos. E ele fala com eles e diz, começando com Moisés, que é a lei e os profetas. Então tudo o que eles deveriam fazer, que era nos preparar para o Messias. Ele diz tudo. Ele passou por toda a lei e todos os profetas e explicou a eles o que foi dito em todas as escrituras sobre quem? Sobre ele mesmo. Todos eles irão prepará-los para mim. Foi o que ele disse a eles. Eles ficaram realmente animados com isso. Então como aplicamos isso? Bem, a lei, que é a água do Rio Jordão, agora é substituída pelo Espírito. A lei preparou os judeus para o Messias, mas Jesus trouxe o Espírito que agora. O trabalho do Espírito é convencer do pecado e o Espírito atrai as pessoas para ele. Antes da lei, não matarás, não cometerás adultério. Todas essas coisas estavam lá para condenar as pessoas, para mostrar-lhes sua condição pecaminosa. Mas agora que temos o Espírito, não é mais função da lei condenar o pecado. A lei acabou. É passado. O primeiro livro do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja em Galácia. E aos Gálatas, ele continua durante todo o livro dizendo para não voltarem à lei. A lei é coisa do passado. A lei acabou. A lei era a antiga aliança. Você está sob uma aliança diferente. Bem, agora é o Espírito quem nos convence do pecado e o Espírito nos atrairá para o Senhor. Nas palavras de João, assim é como João vê as coisas depois que Jesus sai da água. Quando seus discípulos perguntam, então agora o que devemos fazer? E João diz isso. Você ouviu. Ele é o Messias. Eu não sou digno. Eu não sou poderoso. Ele deve se tornar maior e eu devo me tornar menor. E João está testemunhando sobre a antiga aliança. A antiga aliança deve se tornar menor e a nova deve se tornar maior. Jesus é o portador, o autor da nova aliança. Por isso que Deus queria João lá. Ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Ele passou o bastão, não apenas para outro profeta, mas para o Messias, para seu filho. Não para mais do antigo pacto, mas para um novo pacto. Ore comigo. Pai Deus. Este é um momento crucial na história da humanidade. Você deu a lei a Moisés para criar um povo e nesse povo você provou a todos que nenhum de nós pode cumprir sua lei perfeita. E assim você enviou seu filho porque esse era o plano e ele cumpriu sua lei. Mas então ele morreu. Um cordeiro perfeito e sem defeito foi sacrificado para que, pela fé, possamos ser perdoados. E agora, Pai, temos um relacionamento com você que não se baseia em como nos saímos com a lei. Seria inútil. Mas, Pai, apenas pela atuação de seu Filho na cruz e por meio de seu ministério, por meio de sua vida nesta terra, agora,
Pela fé, somos perdoados por sua graça. E Pai, isso não é apenas um novo pacto, é uma boa notícia. Então, obrigado pelo seu filho. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Bem, você vai ficar realmente animado à medida que avançamos em Marcos, porque ele não se segura em nenhum momento e não fica em nenhum lugar por muito tempo. Ele se move em um ritmo muito rápido. Então junte-se a nós na próxima semana para a segunda sessão. Até lá, fique bem. Saiba que te amamos. Tchau. Deus abençoe.